Glória a Deus, que maravilha, gente. Graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Desde quinta-feira estamos debaixo de uma assistência da parte de Deus. Ele está nos educando, amém? Nos aperfeiçoando. Deus tem em vista o aperfeiçoamento. Deus quer te aperfeiçoar. Aleluia. Ouvimos nesta manhã o pastor Flávio falando. Há um escrito da parte de Deus sobre a tua vida, amém? Ele escreveu os nossos dias, e nessa escritura não tem derrota, não tem fracasso. Você só precisa concordar com o que Deus escreveu acerca de você. Você precisa ser o crente, amém? Amém, já está escrito. Não, ele não vai escrevendo de acordo com os teus acertos, não, já está escrito, amém? No dia que você foi concebido, ele escreveu: aqui está o que eu tenho. E se você concordar com Deus, é exatamente isso que vai acontecer, amém? O diabo vai querer te distrair para trazer uma versão paralela da história. Fica com a de Deus, amém? Deus disse, eu creio, está decidido. A Bíblia diz, Deus escreveu que você é cabeça e não cauda. Se você concordar com Deus, cada sugestão que você é cauda, você diz, não é isso que está escrito a meu respeito, amém? Glória a Deus, aleluia. Agora, não seria justo só Deus fazendo. Estamos em uma aliança. Para ficar justo a participação de Deus nas nossas vidas, a gente tem que indicar esse compromisso de aliança, de relacionamento. É por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando nós correspondemos com os requisitos dessa aproximação, dar legalidade de Deus fazer o que Ele sempre quis fazer. Então fica claro que mesmo Deus querendo fazer, é você que dá legalidade para Ele fazer, quando correspondemos às condições. E uma das condições, e eu digo esquecida muitas vezes, é a santidade. Sede santo porque eu sou santo. Sempre foi uma condição imposta por Deus para o relacionamento com Ele, santidade. E não será diferente. Às vezes as pessoas pensam que no Novo Testamento é o relaxamento de Deus. Graça é o relaxamento de Deus, onde Deus não leva mais em conta, onde Deus não é mais tão sério, onde Deus não considera mais as coisas. Não, no Velho Testamento, rigor. Na graça, não, liberal. Não mudou nada, amém? Deus ainda continua santo, e Ele ainda espera santidade. As oportunidades foram ampliadas, mas as condições ainda são as mesmas. Sede santo porque eu sou santo. Deus não relaxou no zelo, Deus não relaxou na santidade, e Ele tem em vista nesse aperfeiçoamento, nos levantarmos também nessa condição, amém? Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ele tem como essa obra nas nossas vidas, nos santificar. Mas o ponto de partida somos nós que damos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém. Queria falar hoje um pouco sobre o zelo de Deus. Algo que acredito muitos de nós precisa cultivar, outros precisam restaurar. Satanás trabalha para minimizar ou tirar da gente. Tem um texto, e eu queria que você abrisse lá em Romanos. Vamos começar com ele. Romanos. Aleluia. Você está comigo? Versículo 21. Está falando aqui sobre a razão de pessoas serem entregues a uma condição de vida reprovável, não mais coberta por Deus, não mais em proteção, não mais em salvação.
não mais em santificação, mas agora entregue a toda ordem, de toda desordem, na verdade. E um dos motivos que possibilitou o diagnóstico que Deus tem sobre o que levou a esse relaxamento está no versículo 21, que diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eu te pergunto, no teu servir a Deus, você tem glorificado a Ele como Deus? Como tem sido a nossa resposta a Deus? Eu fico cuidadoso e observando qual é o meu ponto de vista sobre Deus. Que grandeza eu dou a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai Nosso, santificado o Teu nome. Santificar, o que é santificar algo? O que é santificar o nome de Deus? Eu acredito que é colocar sobre todo o nome. É dar uma honra, é dar um destaque, é dar uma reverência, é dar uma honra. Quando a Bíblia está dizendo, mesmo tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eu fico perguntando, será se na nossa vida a gente tem tido Deus como um parceiro, como um colega, como um servidor, né, que está lá para nos equipar de salvação, de provisão, ou a gente tem entendido essa grandeza, essa divindade? Por mais que eu diga, não, Deus, é o meu comportamento que denuncia que glória eu estou dando a Deus. Obediência à palavra é uma demonstração de glória a Deus. Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, mas não faz o que eu mando. Não fazer o que Deus manda é não o glorificar como Deus. Qual é o Deus que pode ser desobedecido? Quando desobedecemos a Deus, estamos diminuindo a sua glória. Quando Deus diz de uma forma e fazemos de outra. Você está comigo? Qual é o teor da nossa resposta a Deus? Qual é o teor da nossa obediência a Deus? Eu estava lendo, né, sobre quando Deus fala de Abraão, né, e fez a aliança com Abraão, chamou Abraão, e todos os passos que a gente vê, os principais, as colunas da vida de Abraão, foi correspondente à palavra de Deus. Sai da tua terra, saiu da terra. Percorre a terra, percorreu a terra. Tu vai ser forasteiro, aceitou aquela condição. Ah, mas ele errou porque disse que Sara era irmã, teve medo do rei. Falhas pequenas que Deus não está considerando para demarcar a continuidade. Abraão não foi reprovado por essas coisas, mas nós vemos a reverência à palavra. E tem uma que me chama a atenção. Quando Deus fez aliança com ele, dizendo, eu estou fazendo uma aliança, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, te farei fecundo extraordinariamente. Abraão já estava velho nessa condição, já tinha Ismael, me parece que, não lembro a idade, se era 8 anos de Ismael, já era um garoto, e Deus disse, este vai ser o sinal da aliança, vai circuncidar todo macho. E o texto diz que naquele mesmo dia, Abraão praticou a circuncisão. Foi Deus falando, e fazer a circuncisão, mas não é algo fácil não.
É algo que eu pensava, dizia, Senhor, me dá uns dias aí para mim pensar. Circuncidar todo macho, inclusive ele mesmo, diz que Abraão e o filho foram circuncidados no mesmo dia. Mas esse zelo, Deus disse, então é hoje. Não fica protelando. Isso é glorificar a Deus como Deus. Um Deus que não pode ser questionado, que não deve ser questionado. Um Deus que não deve ter falta de confiança. Disse, eu creio, estar decidido, prontidão em obedecer. E diz que naquele mesmo dia, Deus falou, e naquele mesmo dia, todo macho em Israel estava sendo circuncidado. Zelo por Deus, glorificando como Deus. Eu não sei quanto a você, eu estou medindo por mim. Se você estiver mais elevado, me ajuda. Vem me dar uma imposição de mãos. Mas precisamos ajustar muita coisa, gente. Para a gente ser a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mais santa e sem defeito, precisamos ajustar muita coisa. Não é muita coisa que leva tempo, mas leva aquela decisão que Zaqueu teve, eu resolvo. Você sabe que uma decisão dessa zera tudo e inaugura um novo tempo? Eu resolvo. Fui ladrão até hoje, mas eu resolvo. Imediato, eu resolvo. Eu fui negligente, eu fui relaxado, eu resolvo. Para com Deus se faz necessário esse posicionamento, para o glorificarmos como Deus. Deus não é colega, amém? Deus não é o nosso servidor. Deus é Deus. O fato dele ter se deixado levar à condição de ser pai é favor dele para com a gente. Amém? Todos quantos crer, aceitar, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso eleva a gente, não diminui Deus. Amém? Isso eleva a gente, não diminui Deus. Deus ainda é Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Santo. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda reverência. Então eu preciso examinar. Eu tenho glorificado a Deus como Deus? O que Deus diz, eu questiono, eu ignoro, eu fico protelando. Ou eu tenho essa atitude de Abraão, sai da tua terra, sai da terra. Circuncida todo macho, hoje mesmo faço. Zelo. Amém? Ajustando. Porque não queremos viver apenas um final de semana espiritual. A gente está adquirindo uma estrutura para o relacionamento com esse Deus. Que tem propósito dessa imersão para uma continuidade, não é um período. Eu acredito que o avivamento no qual a gente está inserido é até o arrebatamento. Nós não vamos ter outro estágio de frieza da igreja, não dá tempo. Deus está trabalhando para levantar e apresentar essa igreja madura. A igreja já existe, já somos a igreja, mas talvez não na maturidade que Deus precisa. Não acomodados, não acostumados, como foi falado aqui nesses dias. Abre a igreja, tem culto, a liturgia do culto, tudo bem direitinho. Não é suficiente, amém? Porque no programa e no propósito de Deus, igreja é mais. E igreja é você, não é esse prédio, é você. Não precisa esperar o evangelista para ter milagres, ouvimos isso aqui. Amém? Faz o trabalho de um evangelista, enquanto o evangelista oficial não se levanta. Qualquer crente, nesse entendimento de reverência e de glorificar a Deus como Deus, é útil para o seu possuidor.
É útil a Deus, podemos fazer mais, Deus é mais. Mas eu quero destacar algo aqui sobre o zelo de Deus. Algo que a gente precisa trabalhar, restaurar, na verdade fazer mesmo uma limpeza. Quantos lembram aqui, quando esse versículo está escrito, é pelo um comportamento de Jesus, logo no começo, João capítulo 2, no começo do seu ministério, transformou água em vinho, mas em seguida chegou no templo, e quando chegou no templo, tinha lá uma desordem, cambistas, venda, animais negociando, ou seja, o propósito da casa estava sendo negligenciado. E Jesus pegou ali um chicote, vou usar o nome, né, e colocou ordem, demonstrou repúdio, reprovação. E quando ele terminou de fazer aquilo, os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. Amém? Será que a gente está com esse zelo, ou a gente está complacente, a gente está aceitando tudo? Eu fui despertado, irmãos, por esse livro do irmão Rick Renner, que fala, né, do mundo louco, como é o título, me fugiu agora. Como manter desse mundo louco. E eu lendo lá e percebendo, meu Deus do céu, a gente estava entrando num corredor organizado, orquestrado por Satanás, e a gente já estava quase domesticado. De aceitar tudo, não, hoje não pode mais tocar nesse assunto, não, isso é aceitável, tem a questão do politicamente correto, e a gente aceitando coisas que ferem a palavra. Onde isso ia dar? Você está comigo? Uma coisa orquestrada por demônios, orquestrada por espíritos enganadores. E eu digo, quantas outras áreas a gente não está negligente ou adequado a um padrão que foi imposto e a gente foi se deixando levar para aquele padrão, e hoje a gente tem como normal, talvez justifique a nossa superficialidade. Coisas de valores que mudaram, que não faz parte mais nos dias de hoje. Eu digo, qual é a nossa realidade de oração? Você está comigo? Qual é a nossa realidade de jejum? Essas coisas, elas não em si mesmo, mas é um indicativo, é uma demonstração de zelo, de escolha, de dar honra a Deus, de santificar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor santificou o sábado. O que é santificar o sábado? Dentro aqui da orientação, é pegar aquele dia e dizer: esse dia é reservado a Deus. Santificar coisas, santificar propósitos. Não temos necessidade de um dia assim, mas nós entramos agora naquele que é Senhor do sábado. Eu acho que a gente está mais do que o Velho Testamento. A gente não santifica só um dia, mas poder ter essas coisas demarcadas com esse zelo, com essa reverência, com essa importância a Deus. Você está comigo? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, quando não o glorifica como Deus, pode chegar ao ponto de ser entregue a um relaxamento que você não tem mais aquela percepção, nem percebe que está negligenciando, nem percebe que está sendo negligente, nem percebe que está sendo faltoso. Não está bom, estou na igreja. Dons negligenciados, chamados negligenciados. Você está comigo? Vocações negligenciadas. Muitas vezes temos uma igreja onde 30%, 40% estão operando no seu ofício, servindo a Deus, e 60% só consumidor. Não, eu sou crente,
estou na igreja, que culto maravilhoso, mas não o glorifica como Deus, prontamente é para circuncidar hoje mesmo. Deus nos vocacionou, cada um tem de Deus um dom. Quando Deus diz faça, a gente diz, como aquele servo, sim Senhor, e depois se vou fazer nada, tem glorificado como Deus. Qual dos dois honrou? Honrar a Deus. Você está comigo? Tem um texto, queria que você fosse lá para Números capítulo 21. Números 21. Aleluia. Oh, aleluia. Você está comigo? Não é 21. É 25. Aleluia. Versículo 6. Diz que, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, o homem israelita e a mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo. Diga, animado com o zelo. Entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança de sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O que nós temos aqui, leviandade por parte do povo. Diz que Israel estava envolvido em prostituição, envolvido em desordem, não glorificando a Deus como Deus. Os líderes, Moisés, estava chorando diante do altar por causa dessa grande circunstância. 24.000 morrendo, perecendo, sofrendo. E um homem, mesmo com toda essa circunstância, olha a insensibilidade. Com uma mulher, não das filhas de Israel, passou pelo lado lá da tenda, enquanto tinha pessoas buscando a Deus. Passou de lado, foi para a tenda ter relação sexual com essa mulher. Eu te pergunto, cadê o temor aí? Glorificando como Deus. Moisés, Arão, clamando: Senhor, o que está causando essa desordem? O que está causando essa destruição? E pessoas insensíveis no meio, vivendo uma vida em desordem, não honrando os mandamentos, não honrando as instruções, simplesmente leviano.
Eu te digo, gente, a gente não pode estar vivendo de qualquer jeito, só porque por muitos anos se aceitou que mesmo crente pode pecar, mesmo crente pode ter sexo fora do casamento, mesmo crente pode fazer isso, mesmo crente... Ei, tem uma informação deturpada que tem mantido muita gente presa em comportamentos pecaminosos, em leviandade, que precisa ter um zelo por Deus. Tem 24 mil perecendo por causa de pequenas desordens aos nossos olhos. Não, isso é muito bobo, isso é uma coisa simples. Deus entende, Deus entende, Deus entende. Você está comigo? Tem pessoas que têm sexo fora do casamento porque dizem, eu não suporto. Deus entende. Tem pessoas não casadas tendo sexo, mas Deus entende. Eu conheço pastores, eu conheço outros crentes, eu conheço outros que fazem. E o povo vivendo uma libertinagem, não o glorificando como Deus, porque Deus nunca diminuiu o nível. Deus nunca disse que agora pode. Mas o comando é, sede santo porque eu sou santo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O alvo de Deus não é Ele diminuir a santidade para nos aceitar como pecaminosos. O alvo de Deus é nós soltarmos o comum e abraçar o sagrado para esse relacionamento pleno, completo, abundante, que faz Deus ser Deus em você. Mas esse consentimento, eu preciso desconfiar de mim mesmo e avaliar quais são as áreas que eu tenho negociado, não o glorificando como Deus. Protelar as coisas é não o glorificar como Deus. Adiar a obediência é não o glorificar como Deus. Você está comigo? Então eu quero usar o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Pegou um açoite, o zelo, ímpeto. O que esse outro homem fez? Pegou uma lança. Talvez você diga, meu Deus, o homem e a mulher morreram. Eu te digo, por causa desse homem e dessa mulher, ou de comportamento, 24 mil inocentes estavam morrendo. E às vezes a gente não mais coitadinho, eles não aguentam ficar sem ter sexo, coitadinhos, e por causa desse coitadinho, essa aceitação, a obra de Deus perecendo. Quantas pessoas não estão sendo salvas por causa da fragilidade? Quantos milagres não estão acontecendo por causa da fragilidade? Você está comigo? Zelo por Deus. Jesus pegou um açoite e foi lá e o zelo de Deus me consome. Esse homem, Finéias, também, como pode tamanha irreverência, tamanha indignidade, e trouxe juízo sobre aquele comportamento. Eu quero te convidar a pegar uma lança. Eu quero te convidar a pegar um açoite e santificar essa casa de Deus que é você. Você precisa ir nesses lugares onde está tendo leviandade na tua vida, e ir lá e tomar providência, ir lá fazer juízo, o zelo de Deus, se levantando, não mais adultério, não mais prostituição, não mais impureza. O zelo de Deus precisa se levantar dentro de você para santificar essa casa. Porque a Bíblia diz que somos o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Como eu posso conciliar o lugar de Deus com ídolos? Como eu posso conciliar o lugar de Deus com espíritos de prostituição, de adultério, ou de qualquer outra coisa? Então vivemos essa igreja morna, onde há consentimento, concessões. Agora pode. Tem muita coisa no meio da igreja, não estou falando aqui não, estou falando do corpo de Cristo, que agora pode. Agora pode. Quem disse que agora pode?
o zelo de Deus. Finéias teve a aprovação de Deus, dizendo: nele se manifestou o meu zelo. Ou seja, como Deus lida, você lida. O que ocasionou? Deus disse: farei contigo uma aliança de paz. E será a tua sacerdócio perpétuo. Ou seja, haverá uma sequência no sacerdócio sobre a tua semente. Começou por um ato de zelo. Isso não estava estabelecido assim. Isso não começou em Arão. Não, isso foi inaugurado em Finéias. Porque nele, ele evidenciou um zelo por Deus. Isso agradou a Deus. E disse: farei contigo uma aliança perpétua. Daqui para frente agora, vai permanecer sobre tua casa. Não dá tempo eu ler, mas vou citar em 1 Samuel, capítulo 2, nós temos essa fala. Versículo 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Olha Deus lembrando aqui. Anos depois, Deus está dizendo: eu disse, eu falei lá na origem, eu falei lá em Finéias, que a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Olha Deus mudando aqui. Deus muda? Não, Deus dá resposta diferente à mudança do homem. Deus não muda, mas Deus dá outra resposta por causa da mudança do homem. Deus disse: olha, eu tinha dito que ia ser para sempre, mas longe de mim tal coisa. Por quê? Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, algo que começou por um ato de fidelidade e zelo, foi tirado por um ato de relaxamento, de concessão. Quem era ali? Sacerdote da ordem de Finéias. Mas agora Eli não tinha mais zelo. Eli ouvia: olha, os teus filhos estão se prostituindo na tenda. Ah, os teus filhos estão pegando das coisas sagradas. E ele dizia: o que é isso que eu escuto de vocês, menino? Parem com isso. Tem zelo nisso? Só uma declaração para não ficar muito evidente. Muitas vezes as nossas declarações: Senhor, eu sei que eu estou pecando, me perdoa, Senhor, porque eu adulterei. Mas pronto para fazer de novo, porque não tem zelo, só tem uma mera exortação. Ah, me perdoa, Senhor, porque estou andando em impureza, mas não tem zelo nesse posicionamento. Porque quem tem zelo, pega uma lança. Quem tem zelo, pega um chicote. Quem tem zelo se posiciona, e é isso que nós precisamos restaurar, se a gente quer se posicionar em santidade, levantar o zelo. Deus repudia, eu repudio. Você está comigo? Então lá estava Finéias, a demonstração desse crente passivo, que aceita tudo, politicamente correto. Teus filhos estão se prostituindo na tenda. Que coisa errada, mas nenhuma posição. Ah, os teus filhos estão pegando das coisas sagradas. Que coisa, nenhuma posição. O que aconteceu? Deus disse: longe de mim manter a promessa numa desordem dessa. Longe de mim honrar esse compromisso de bênção perpétua sobre aqueles que me desprezam. Agora a regra é: os que me honram, honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. O que aconteceu com o final de Finéias? Israel foi para a guerra, os filhos foram porque eram os sacerdotes e a arca precisava ir. Foram levando a arca indignamente.
Os filhos foram mortos, a arca roubada. Ele escuta a notícia, cai da cadeira, morre. Porque os que me desprezam serão desmerecidos. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eu não posso ter conhecimento de Deus e andar em adultério. Eu não posso ter conhecimento de Deus e andar em prostituição. Eu não posso ter conhecimento de Deus e andar em impureza. Eu não posso ter conhecimento de Deus e andar em desonestidade. Eu não posso ter conhecimento de Deus e andar com mentira. Mas pastor, eu faço essas coisas, mas quando eu chego no culto eu ainda me alegro, eu ainda me encho do Espírito. Ei, não se confunda, muito das coisas que acontecem na tua vida não é por aceitação, é por misericórdia. Diz que Saul, perseguindo Davi, tomado de inveja, com todas aquelas características que o pastor Flávio apresentou, procurando Davi, e chegou um momento que ele soube que Davi estava com os profetas. Ele mandou os mensageiros não voltaram, e ele mesmo foi, e quando chegou disse que Saul profetizou com os profetas. Amém. E diz que caiu na unção e passou todo o dia deitado. Você já passou um dia deitado na unção? É muita unção. Agora, isso era porque ele era santo? Isso era porque ele era consagrado? Não, isso era um ato da misericórdia de Deus, encontrando Saul. Ele chegou lá perseguindo Davi para matar. E teve esse bônus da parte de Deus, de estar num ambiente onde ele foi agraciado por esse favor. E lá profetizou, e caiu na unção. Mas quando ele se levantou, lá estava de novo, cadê Davi? Ou seja, o mesmo homem. Aquele momento da unção não mudou a vida dele, porque Deus não pode invadir e mudar você. Deus só pode corresponder o teu desejo de mudança, a tua sede de mudança, a tua busca por mudança. Se você estiver, Senhor, eu estou nessa condição, mas eu quero mudar. Eu me levanto para ter o teu zelo sobre a minha vida. E vai ser esse zelo que vai te dar força de pegar esses chicotes e ir tomar providência das áreas que estão desordenadas no templo, que é você. É você que vai pegar essa lança e vai finalizar esse ponto de pecado, de desvio. Você está comigo? Então Saul profetizou, não foi da carne, não, a Bíblia não diz que foi da carne, diz que ele profetizou com os profetas. A unção do Espírito veio sobre ele. Ele caiu na unção, passou todo o dia deitado, mas quando se levantou, ainda era o mesmo perseguidor de Davi. E Deus não pôde livrá-lo do fim que ele teve, porque não soube aproveitar as oportunidades. Então tem pessoas que pensam assim, eu pequei, mas fui para a igreja e senti a presença de Deus. Então isso é um sinal que Deus está aprovando. Rapaz, eu fiz aquele negócio, não foi muito honesto não, mas Deus, eu fui para a igreja, me alegrei tanto, então Deus está aprovando. Você está comigo? E pessoas estão fazendo essa medição, vive uma vida diferente do padrão de Deus, mas eu finalizo com isso. Um dia um rapaz chegou para mim e disse, pastor, eu queria falar com você. Alegre. E ele disse, pastor, eu queria falar com o senhor, estou alegre, mas pode ter uma alegria da carne. Ele disse, olha, eu estou namorando uma menina, pastor, é algo muito de Deus, viu? Porque a gente tem uma afinidade. A gente está vivendo assim umas experiências. A gente tem avançado um pouco, mas eu tenho uma paz. Amém? Você está comigo?
O que é que tem aqui? Diga, cauterizado. Não era o Espírito de Deus dando testemunho. Tinha nada de Deus. Tinha insensibilidade. Perdeu a sensibilidade. Não estava mais sendo assistido pela comunicação do céu. Estava entregue agora. E agora, por não ter mais esse referencial, estava aceitando tudo. E às vezes nós deixamos áreas da nossa vida nesse ponto cego, onde a voz de Deus não é mais percebida. E a gente está lá agindo, continuando. Mas o posicionamento de Deus e o padrão de Deus está aqui, o zelo pela tua casa. E eu não tenho dúvida, se a gente vai mudar, esse zelo precisa ser restaurado. De olharmos para coisas que não estão de acordo com o padrão e nos levantarmos com ímpeto, com ousadia, com posicionamento, com estrangulamento, parar aquilo, eu resolvo. Não sai de adultério aos poucos, sai com um posicionamento, eu resolvo. Quando você toma essa posição, você credencia uma graça, um favor, uma ajuda da parte de Deus para te fazer forte para aquela situação. Deus vem para aquele zelo, vê o que ele fez com Finéias. Porque foi zeloso, porque teve zelo, eu trago uma bênção sobre você. Quando nós nos levantamos com zelo na confissão e no posicionamento, isso abre a porta para Deus vir com uma promessa sobre a tua vida. Porque é essa graça da parte de Deus que vai dar condição de você avançar. Agora eu digo, vale a pena isso, gente? Vale. Porque o que Deus tem a nosso respeito é poderoso demais. Aleluia, é maravilhoso demais, é extraordinário demais, é satisfatório demais. Satanás tem medo que você atinja o que Deus escreveu acerca de você. Então ele tenta te manter preso, incitando para coisas, para você ficar limitado. Aquele templo não servia mais como uma referência de glória a Deus, porque virou um comércio. Mas Jesus, pelo zelo, colocou ordem naquele lugar. Talvez você não seja mais visto como homem de Deus, não é mais inspiração para ninguém, por causa do comércio que você tem permitido. Se levante com o zelo de Deus. Ei! Oh, aleluia! Temos um bom futuro. Este encontro aqui é a misericórdia de Deus nos dando a oportunidade para implementar as mudanças necessárias. Não vamos fazer como Saul, profetizar com os profetas, cair na unção e se levantar ainda o mesmo adúltero, o mesmo impuro, não. Eu vou aproveitar da misericórdia do Senhor e vou acolher com mansidão e dizer, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero o zelo de Deus. Fique em pé e levanta as mãos, você que deseja. Oh, aleluia, Pai, ouvimos do zelo. O zelo pela tua casa me consome. Oh, Senhor, nos batiza nessa condição. Oh, restaura essa condição nas nossas vidas. Que não haja simpatia, Senhor, com nada que contraria a tua vontade. Senhor, que haja repúdio, que haja ímpeto, que haja reprovação, que haja ousadia, que haja um grito. Em o nome de Jesus. Que o teu zelo nos consuma, Senhor. Que o teu zelo nos absolva. Que o teu zelo nos tome como um batismo. Nos deixamos levar para o que é perfeito. Levanto as minhas mãos e digo, eu sou um candidato ao zelo de Deus. Eu me deixo levar para esse lugar. Eu quero me mover neste lugar. Eu quero te servir deste lugar, Senhor.